Verdade é que está tudo se aguentando, segurado, porque não pode acontecer nada grosso ou forte. Uma parte, não pode acontecer nada que tenha um impacto muito marcado ou marcante com Israel, até que não aconteça aquilo que tem que acontecer com a igreja e com o povo hebreu. Ou seja, que não pode acontecer nada ou coisa alguma sem que, todavia, vamos dizer, a parte final ou última, parte final do que vai acontecer, que é ser selado. Acontecem as coisas assim, desse tipo, que aparentemente são princípios. Sim, princípios, vamos dizer, tentando. Tem uma sendo tentado. A palavra que usa não é tentando, ou seja, tem se provocado, uma provocação. Ou seja, neste caso, estão provocando ao Deus de Israel, porque qualquer um dizia, não, é Israel. Não se toca a menina dos seus olhos. Estão tocando, as pessoas estão tocando em Israel. Já o que elas estão fazendo é provocando ao Deus Criador dos céus e da terra. Israel, com isto que está acontecendo agora com Israel, entre a espada e a parede, com essa pressão, atentado deste ataque que fizeram, provocando o Deus Criador dos céus e da terra, uma provocação. Israel está em uma posição onde cada vez mais e mais vão estar clamando pelo Messias. Se há um tempo onde Israel se existir um tempo onde Israel, ou se há um tempo onde Israel vai clamar, para que Deus cumpra a promessa da vinda do Messias, para a restauração do reino, é agora. Está se entrando num ciclo de jubileu. É o ciclo de liberação. Esse é o ciclo de libertação. Tem que existir um libertador, porque é um libertador. É um que sela, uma pessoa que sela, é um selador. É uma pessoa que introduz. Tudo se reúne ou é reunido no que a igreja e Israel precisam. Porque uns recebem bênçãos para rapto e transformação. Transformação e rapto. E outros recebem a bênção de ser selados. Mesmo que deem as suas vidas, eles deem as suas vidas pela parte, porque eles não foram purificados, eles não entraram pela porta. Portanto, tem que dar a vida. Ou seja, que os últimos que entram na dispensação do reino são eles. Preste atenção que as fátuas, qualquer um diria, mas as fátuas têm que entrar na grande tribulação e darem suas vidas. Por que não ressuscitam antes? Antes do milênio? Tudo isso é a obra que Deus está realizando através dos ministérios dos anjos ceifadores, cegadores, tirando-os. Tirando as fátuas e os 144 mil. Agora, se não vemos como degraus, se não virmos isso como degraus, depois da noiva, os outros importantes, depois da noiva são os 144 mil. E ele disse que quando o mundo denominacional comece a receber a mensagem, essa é exatamente a hora da sua vinda. Mas
Tudo isso, se tu prestas atenção, está se realizando, se fazendo tudo isso, talvez da forma em que muitos pregadores e muitas pessoas não imaginaram isso assim, que seria a ordem para cada grupo. Porque sem dar-se conta ou perceber, o povo hebreu pode estar sendo selado, e depois o mundo denominacional ser tirados. Porque presta atenção que eles, que Moisés e Elias, tiram as fátuas. E tudo, se tu prestas atenção, tudo, as fátuas, 144 mil, se tu buscas nas 70 semanas de Daniel, em várias mensagens, e o irmão William às vezes coloca isso, tudo na grande tribulação, 3 anos e meio, o ministério de Moisés e Elias para selar os 144 mil. Mas, porém, tu que dizes o irmão Branham em um lugar, tu que és espiritual, agora eu estou falando contigo, tu que és espiritual, olha o que eu estou para te falar, para te dizer. Olha a terceira etapa. Será para a noiva, mas presta atenção que ele não começa pela noiva. E nós colocamos a noiva, mas ele diz, será para os perdidos, as fátuas, e será para a noiva. E ele te coloca as coisas como do avesso, do outro lado, como os 144 mil que ele os põe na grande tribulação sendo selados. Mas então nos selos ele te diz, isso acontece justamente antes de começar a grande tribulação. Mas que coisa! Aí é onde entra essa parte da revelação. Quando é que acontece na verdade, na realidade acontecem as coisas? Como é que elas acontecem? Como te diz, na vinda do Senhor ele vem, passa pelo paraíso e acontece a ressurreição e a transformação. Mas é óbvio que tem um processo e umas etapas. Ele não vai dizer para ti, porque é parte do sétimo selo, não vai te dizer que vai ter o ministério na terra, que vai te dar a fé de rapto, que esses ministérios têm que morrer, ir à sexta dimensão e depois trazer depois 3 dias e meio a ressurreição, os mortos que estão lá, trazê-los. Essa parte ele esmiuça ela em diferentes partes ou spots. Ele não coloca tudo em um pacote. Um pacote que eu me refiro assim numa mesma ordem cronológica. São pedaços, spots. Como é um mistério, é um segredo, então se for colocar todas as coisas em ordem, tal como se está fazendo agora, então o que é que faz? O que ele está fazendo é abrindo o mistério do sétimo selo. E o que faltava era dizer, este aqui é que é o homem. Mas como não ia ser assinalado, mostrado por um instrumento, senão quem o iria mostrar seria a própria mensagem que eu iria mostrar, então ainda está mais oculto, escondido que Deus o faz. Então ele diz, essa mensagem não diz o arcanjo Gabriel o apontará, não diz eu vou. Se eu pudesse e estivesse na frente dele, eu dissesse, esse é ele. Talvez eu não faça isso, mas essa mensagem introduzirá. Ele já está te dizendo que nenhuma pessoa, ninguém o vai apresentar. Quem o vai apresentar é a mensagem, e o próprio cumprimento é que vai se apresentar. Ele mesmo vai se apresentar. Ele se apresentará, ele mesmo se apresentará com a mensagem do precursor. E tudo é tão simples que, agora quando você vê a pessoa ver tudo isso, e aí diz, mas olha só, como é que eu não podia ver isso? Mas por outro lado, tu vês pessoas que dizem, não, isso não pode ser desse jeito. Tem uma mensagem que talvez o poremos por estes dias, olhem, lá nós não íamos, mas por causa dessa notícia aí de Israel, olhem, já deixa eu ver onde é que eu tenho ela. Onde ele diz que, vamos ver se eu a tenho aqui, já que começamos a tocar em tudo isso aqui. Ele diz, sendo precursor da primeira vinda, falou da vinda do ungido de Cristo, do Messias. Já tinham vindo bons ungidos e também maus ungidos também. Isso é quando estava no tempo de Jesus. Porque sempre que Deus envia o verdadeiro, o inimigo tem enviado e continua enviando os falsos. Isso nós estávamos falando disso ontem. Para que haja algo falso, tem que haver algo verdadeiro. Porque de outra forma o falso seria o verdadeiro, se não tiver algo que é verdadeiro. Por isso, quando as pessoas não veem o que é verdadeiro, recebem o que é falso.
ou recebem o falso. E dizem que tem a verdade. Quantos pregadores existem que eles dizendo que eles têm a verdade, mas que para ter algo falso que são eles, tem que ter algo que é verdadeiro. Ou algo verdadeiro. Para eles isso é a verdade, o que eles têm é a verdade. Porque não viram o verdadeiro, ficam com a imitação. Sai mais barato para eles ou para elas, menos críticas contra eles, menos perseguições e outras coisas mais que oferecem ou são oferecidas. Eles preferem que fiquem tudo beleza desse lado, e eu prefiro atacar o verdadeiro para que não ataquem a mim, e ir contra a corrente ou pela corrente ou a favor da correnteza, seria a favor da correnteza. Contra a corrente é quando vai tudo. Todos os que são, vamos dizer, bom, aí depende, porque quando tu dizes contra a correnteza, pode ser alguém que esteja contra. Mas neste caso, pois vão com o mais fácil, aonde vão a correnteza, aí mesmo vão. Ou seja, preferem ficar desse lado. É mais cômodo apontar, atirar, do que ser perseguido, ser zombado, vituperado e todas essas coisas. Foi o que aconteceu no tempo do irmão Branham. O criticavam muito ele porque ele falava forte contra as mulheres, duro contra as mulheres, duro contra o pecado. Falava duro contra tudo, forte contra todas essas coisas. Mas era um instrumento que Deus estava usando e agradassem ou não agradassem as pregações, gostassem ou não gostassem, se ele ficasse sozinho ou não ficasse sozinho, como falava um par de vezes, irmão Branham, se tu continuares fazendo assim, tu vais ficar sozinho. Deixe de ficar atirando nas mulheres e ponha-se melhor a ensinar a elas como receberem o Espírito Santo, como receber os dons. Falam algo assim, ou seja, ensinar outras coisas. E eu não sei se é nessa parte que ele diz, se não podem aprender o ABC, como é que eu vou lhes ensinar como receber os dons ou coisas desse tipo? Agora, depois também, a ele o criticaram muito e zombaram dele até quando ele nasceu Sara em vez de nascer José. Ele dizia, será que se chamaria Josefina? Certamente essa pessoa vai passar por coisas terríveis, vai passar terrivelmente. Olhem, aí é que eu te digo, nós vamos ter que ler aqui outras coisas que eu ando sempre aí com essa parte da mensagem, obra é fé expressada ou expressa, que o irmão Branham conta aí. Toda essa mensagem é muito importante, é bom que vocês a tenham em folhetinho, se puder tirar, porque a história é quando o Espírito Santo lhe revela para o irmão Branham que ele iria ter um filho. E aí ele lhe diz, ou lhe fala algo muito importante. Porque olhem, na página 38, essas duas folhas, é toda a mensagem, mas eu sempre ando com essa foto dessas duas folhas. Está toda a mensagem, mas eu sempre ando com essa foto dessas duas folhas. Começa meio cortada e apagada, porque ele está lendo a vida de José. E o irmão William faz aqui uns escritos, ele escreve que foram se abrindo, ou estão se abrindo pouco a pouco. E aí a pessoa pode ver que Deus vai dando a revelação. Dá a palavra e a pessoa pela revelação a recebe. Porque se tu prestas atenção, se fala abertamente e nem todos creem nisso. Aí é que tu vês que por mais que tu digas ou fales, 2 mais 2 é igual a 4. Não é 4, é 5. Ou seja, por mais que tu deis ou fales o resultado, se não for um escolhido de Deus, um eleito de Deus, não vão vê-lo. Ou seja, que nem sequer para copiar eles são bons. Nem para fazer cópia. Nem copiando. Veja só essa coisa. Mesmo a pessoa dando o resultado das coisas, nem sabem fazer uma cópia disso, copiar. Ou seja, um incrédulo não é bom para nada. Vamos para começar por aí. É bom para nada. Ou seja, olhem.
Aqui nesta mensagem diz, eu comecei meio cortado aqui, mas, onde diz Abraão, mas seria a 37 para ver, nesta aqui é na 37, quando eu li aquilo, parágrafo anterior. Aqui a página aqui é diferente. Deve ser por aqui. Espera um pouquinho, porque eu creio que é para cá. Bom, se não, está por aqui. Deixa eu ver, senão nós começamos aí. Ele está lendo, está falando de Abraão, de Isaac e Jacó e de todos eles. Eles tinham algo contra, mas José não tinha nada contra ele. Espera um pouquinho. Espera-te. Está aqui, é esse mesmo. Perdoe a expressão ou testemunho. Neste momento, antes de finalizar, eu lembro que aqui, em Twin City, eu creio que o irmão Hall, e eles estavam comigo e eu estava estudando a vida de José, estava lendo a vida de José na Bíblia, e eu li na Bíblia que estava esse homem contrário, sobre quem não havia nada contra ele. Abraão, Isaac e Jacó, todos eles tinham algo contra eles, mas nada contra José. Que homem, um homem perfeito, um perfeito tipo, tipologia de Cristo, um perfeito tipo, espelho de Cristo. Quando eu li isso, aquilo, um dia no velho quarto do hotel, eu fui para chorar. O irmão William risca, sublinha muito, fui chorar. Risca muito essa parte, fui chorar. E eu fui para o roupeiro, ou seja, o closet. Guarda-roupa grande, quando a pessoa é pequenininha que se esconde, se mete no closet ou guarda-roupa num cantinho aí. Fui ao roupeiro onde tinha a minha roupa dependurada, juntei a porta e disse, Deus. Fechei a porta e disse, Deus, quero dar as graças por um homem como José, ou igual a José. Um homem que uma vez viveu sobre a terra. Um homem em carne igual a mim. Ou igual a eu, um homem que pôde crer em ti e tomar a tua palavra. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele não podia evitar ser espiritual, ele viu uma visão, ele podia interpretar sonhos. Todos eles o odiavam por causa disso, ele não podia evitar isso. Isso era justamente o que ele era. Vê? Não era para os outros. Eles deveriam tê-lo amado. Lembrem-se que a mesma coisa que aconteceu com Israel. Se ele levou os seus, ele chegou ao que era seu. O povo que estava esperando diz que os seus não receberam. Ele chegou ao que era seu e os seus não receberam. Veja, não era para os outros, eles deveriam tê-lo amado, mas no lugar disso, ou em vez disso, quando ele lhes falava algumas vezes coisas contra eles, eles diziam, aqui vem esse sonhador. Bem, eles o odiavam sem motivo. E eu disse, por que eles fizeram isso? E mesmo assim, aquele homem nunca se moveu, ele ficou justamente aí, no seu lugar. Vê? Disse, graças, Senhor. Oh, Deus, graças a Ti por semelhante homem. Imaginem isso, um homem que tipificava, representava a primeira e segunda vinda do Senhor. Um homem semelhante a esse. E justamente então, nesse tempo, agora vejam, onde foi que o Espírito Santo revelou para ele que iria ter um filho dentro do closet, sozinho, ajoelhado, chorando. Na sua câmara secreta, no roupeiro. Guarda-roupa. E justamente então o Espírito Santo me revelou e disse, tu terás um filho e o chamarás de José. Quem pôs o nome em Abraão? No seu filho que iria ter, ou seja, quem falou para Abraão que ele pusesse por Isaac?
colocasse Isaac, quem lhe falou? Quem falou para José? Para Maria e para José, que iriam ter um filho e que lhe colocassem por nome de Jesus? E depois ele diz, eu vim no nome de meu pai. E o irmão William diz que o pai de Jesus era o Espírito Santo. Lembre-se que Pai, Filho e Espírito Santo é uma só pessoa, é Deus. Agora, o Espírito Santo nas eras, vejam que ele voltou, tornou a ser coluna de fogo. Mas quando ele vem, nesse dia de Pentecostes, vem nessa forma de línguas repartidas em Espírito Santo. Como Filho de Deus, se revela então nas eras. E o Espírito Santo volta, o Espírito Santo, e realiza a mesma coisa que ele fez no tempo de José e de Maria. Então esse instrumento, vejam, é por isso que pode dizer, eu vim no nome do meu pai. Pode dizer assim. Continua sendo o eu sou e o eu sou, vem, e é quem põe o nome. Agora, me levantei daí, dei graças ao Senhor. Vê que ele estava sentado lá atrás, tinha nascido por volta, ela tinha por volta de 1 ano de idade, ela nasceu por cesariana. Acontece que a família da minha esposa tem os filhos por cesariana, porque elas não dilatam como acontece com as mulheres, senão que seus ossos são sólidos como de um homem. Como de um homem, ela teve que ser extraída da sua mãe por cesariana. Eram fechadas aqui, elas eram estreitas. E tiveram que abri-la por cesariana. Agora, José nasceu por parto natural, José. Agora, porque elas não dilatam como acontece com as mulheres, senão que seus ossos são sólidos como o de um homem. Ela teve que ser extraída da sua mãe por cesariana, e o médico me disse, ele disse, irmão Brana, nunca tenha outro menino com esta mulher. Disse, a sua matriz está tão fina como um balão. Disse, melhor, tu me deixas amarrar esses tubos, ou seja, operá-la. Fazer a operação nela. Ele disse, não permitirei isso. Eu não penso em fazer isso, Doc. Ele disse, muito bem, ela não deve ter outro menino. Disse, você vai perdê-la. Disse, ela vai morrer. Disse, passamos um tempo terrível aí. E disse, ela simplesmente saiu-se bem, disse. E depois o Senhor me disse que eu iria ter um filho. E se chamaria José. Eu nunca fui atemorizado, eu fiquei com temor por causa disso. E o irmão William sublinha muito isso. E aí ele tinha escrito, o José é igual Cristo. Eu continuei em frente anunciando, eu vou ter um filho e seu nome será José. E como ele é o precursor, pois está anunciando com isso tipo e figura desse José que iria vir, ou ia vir. Agora, tudo isso, Deus o escondeu tanto, tudo isso, que aqui ainda se tem uma mensagem que se tem colocado, eu creio que é José revelando-se aos hebreus, eu creio que foi a mensagem de Austin 2016 por aí, e ele aí diz alguma coisa de José e não vão por isso, faz algo aí, ele diz algo. Se vocês chegarem a ver o estudo, o Billy nessa ocasião, nessa vez, verdadeiramente, esse homem era muito prudente e ele sabia o que falar, ou que coisas dizer, para que neste tempo final, o último tempo, os incrédulos usassem certas coisas para que não vissem esse mistério. É algo assim, é uma coisa tão formoso, é como ver a Deus, ou vendo Deus, colocando certas coisas para dar para eles. Como ele dizia aí, você quer dizer para mim que Jesus falou aquelas coisas de propósito? Pois sim, de propósito. Falou de propósito. Porque já haviam muitas pessoas seguindo a mensagem quando
Ele lhe diz: Billy, esse é no tempo do irmão Branham, Billy, para o seu filho. O irmão Branham: Billy, tem algo que não está certo, não está bem. A mensagem está bem, está certa, tudo está certo, isso está certo ou bem, a era, o mensageiro e tudo, mas tem uma coisa que não está bem. E o que é, papai? O que é que não está bem? Tem muita gente seguindo a mensagem. Aqui tem algo, aqui isso não está bem, isso não está certo. Como quando ele me falava de, Benji, tu pensas que todos estão... querem ou porque tu és o pastor daqui, por causa disso e outro, não, bem, isso não é desse jeito. Cuida-te deste aqui, deste aqui, deste aqui. E exatamente as pessoas que ele me falava são as pessoas que estão contra do ministério da carpa. Talvez um ou outro ainda esteja por aí, um ou outro que eu tenho pedido a Deus que o ajude, e ajude essas pessoas que todavia ainda estão um pouquinho mais. Tudo está se cumprindo. Exatamente como ele me tinha falado, dito. E eu dizia, mas por que ele me fala essas coisas? Ficava pensando. E melhor ele dizia, compra coisas, trata bem aquele, E me acabava de dizer que ele tinha dito certas coisas ruins ou mais de mim. Tinha lhe falado e ele me disse, este fez isto, e eu segurei, aguentei. Ele queria fazer isso e eu segurei. Agora dá uns presentes para eles. Isso tu vês aí, tu saudaste fulano e fulana. Aquilo que eu te falei, saúda eles. E isso tem que engolir isso gordo assim, de supetão, não faças nada, não te mova. E agora é que se vai entendendo tudo isso, todas essas coisas. Mas vejam, não houve necessidade de que nem ele as tirasse ou tirasse, porque o que é que ele diz na mensagem mesmo de ontem? E por que não tira? E que tu queres fazer esse trabalho dele? Não. Então tem que deixar essas pessoas até onde elas cumpram completamente o labor, o trabalho. E vejam que depois que Judas saiu, enquanto estava com ele, ele tinha ido do seu ladinho e não deu problemas. E uma vez que ele saiu do grupo, um grande problema ele buscou, porque aparentemente com a história tu vês que deu problemas depois para os discípulos e para Jesus, para tudo isso, em tudo isso que tinha acontecido, mas já estava no seu programa que ele iria fazer, ele ia ser levado preso, ia ser julgado, ia ser crucificado, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Ou seja, o trabalho que fazem depois que vão embora ou se vão, esse é um trabalho, um labor que vai derrubar tudo o que eles fizeram ou elas fizeram na obra. Não lhes será contado nada daquilo que eles fizeram a favor da obra, lhes será contado. Seja um minuto, um segundo a favor da obra, ou sejam 50 ou 60 anos na obra. Por se ficar contra daquilo que Deus prometeu, que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos no cumprimento da sua vinda, o cumprimento do anjo que era diferente dos outros. Não lhes será contado nada com essas atuações ou agindo assim. E outros que ficavam chamar para fazer fabricações, casos fabricados e coisas desse tipo, e não sabem que isso cedo ou tarde ia ficar se sabendo. E ainda vai, muito mais vai se confirmando o que havia, o que existia no coração dessas pessoas. Como faz pouco, uma me escreveu, ó, já fulano chamou e disse que fulana dissesse tal coisa e tal coisa de ti. Fabricando um caso. E eu, olha só, mas eu não sabia que iria chegar a tal ponto essa pessoa. E isso ele me falava, o ódio que elas têm contra ti. Ele me falou assim mesmo, como falamos aqui, bem raspado. Tu não imaginas, é terrível. Mas deixa isso nas mãos de Deus. Lembre-se que Paulo falou algo em Coríntios, onde ele diz que não peguem nada com as suas mãos, algo, não levem na justiça, a juízo, senão que vai chegar um momento onde isso se o juiz ia se encarregar disso. Porque enquanto na dispensação da graça se estava em misericórdia, como Cordeiro de Deus fazendo intercessão lá, como tu vais levar
aquele que está sentado aí julgue essa pessoa se está repartindo ou impartindo misericórdia. E isso é quando já ele esteja como juiz. Por isso, na dispensação da graça, Paulo dizia, na dispensação da graça, não os vingueis vós mesmos, amados meus, senão que deixe a ira de Deus julgar, porque Cristo está e disse, Cristo é a vingança, eu pagarei. Mas também diz outra, tem uma outra que diz que não leveis, não os leveis para os... Tem uma outra, para os juízes. Vamos ver se os tribunais, vamos ver se Paulo diz isso. Porque podem buscá-lo como não tomeis vingança por vós mesmos. Pode ser. Não vos vingueis vós mesmos. Porque na dispensação da graça não era para o impartir ou repartir juízo, senão que tudo isso corresponderia, pertenceria à dispensação do reino, onde ele vem com juiz, como leão. 1 de Coríntios 6. Ouça algum de vós quando tem algo contra outro, ir a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, e se o mundo há de ser julgado por vós, sois indignos de julgar coisas muito pequenas? Ou não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida, se, pois, tendes juízo sobre coisas desta vida, coloqueis para julgar os que são de menor estima na igreja, para envergonhar-vos, vos digo, pois que não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre vossos irmãos, senão que com o irmão pleiteiem juízo ou vão a juízo, e isso diante dos incrédulos? Isso fala também, fala de tudo isso, mas vejam vocês, a dispensação da graça é quando tudo isso se estaria levando a juízo, todas essas coisas se estariam levando a juízo, que agora estamos vendo que estão vindo à luz. Porque toda intenção e toda coisa sairá à luz. A palavra discerne os pensamentos, diz as medulas, as conjunturas, e penetra e depois joga para algo que praticamente tu não pode chegar lá, e penetra até onde? Até a alma. Imagina isso. Isso é algo que não há quem se esconda da palavra. É como quando o pai de um ralhava com a pessoa e esquentava do estômago até o peito, e a pessoa não sabia como tirar isso. Era como tipo um ardor que a pessoa sentia, e era o quê? Por causa da palavra do seu papai. Do seu pai. Isso é uma coisa que a pessoa nunca desejava isso. E às vezes, antes de ralhar com a pessoa, ou sabendo que o papai da pessoa ia fazer um ralho e ia fazer um corretivo, ia dar uma surra. Isso é um ditado aqui, mas quando chegava a pessoa já chegava com o estômago assim meio revolvido, ardor no peito e assustado. E depois se arrematava isso com uma ralha, né? Sendo ralhado, o pai brigava com o filho. E quando tudo isso é cumprido agora na dispensação do reino, Deus vai se encarregar e está se encarregando através da palavra de tudo isso, de todas essas coisas. Agora, isto de José, olhem, como tudo Deus o mostrou através do seu filho, o qual o irmão Brana colocou aí, tipo e figura da segunda vinda do Senhor. Agora,
Quando ele diz, assim como Salomão tomou o lugar de Davi, ou assumiu o lugar de Davi, diz que José toma ou assume o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem. Porém, não o lugar do quinto Elias. Ele não, ou seja, ele não, porque é um outro instrumento. Portanto, coloca a José na posição de precursor. E aí está o Elias precursando. Quando eu era pequeno, desde pequenininho me chamavam Benji, e toda a trajetória talvez da minha juventude, tudo era Benji, chamado Benji. Mas quando já se chegou numa parte onde Deus começou a obrar, a operar, o ministério já foi mudando. A José Benjamim. E ele, quando me falava de Benji, muitas vezes, quando ele me chamava, sempre no final ele terminava dizendo: como é que eu te chamo? Quase sempre era para Santita. Vem porque era bem, porque é proveniente de hijo, é filho, bem, a palavra bem, e mencionava José. E em casa, a maior parte das pessoas em casa me chamavam Benji, ou toda a família sempre me chamavam de Benji. Mas quando eu me casei, já a mudança de se mencionar ou de chamar ou se fazer uma referência a mim, como é que sempre me chamava? José. E era... Eu me sentia até diferente assim, porque ninguém me chamava de José. Na escola e em todos os lados era Benji. Mas vejam, tudo isso mostra que a igreja sabe como chamar o seu Senhor. Sabe? Porque ele diz: eu vim no nome de meu Pai. Agora tudo isso está se cumprindo e Deus vai cumprindo as coisas de uma forma tão simples que, como é no comum, no normal, tal como foi no comum, no normal naquele tempo, a pessoa lê a Escritura e vê aí a José, a Maria e vê todos os seus discípulos aí e vai mencionando a José, chamando José quando estão buscando ele. Olha, mas este Jesus, onde foi que ele se meteu? Estamos buscando ele daqui para lá, aqui, acolá, e ele sai, o acham, o encontram. O que eu estou trazendo é que tudo era no comum, no normal, buscando um rapaz que tinha saído do meio deles, o encontraram no templo. Depois o ministério de Jesus continua no meio do povo hebreu, como um jovem carpinteiro. Mas já quando entra no tempo do seu ministério, Deus começa a obrar nesse tempo messiânico, onde se abre na sua vida esse ministério e ele reconhece que é o cumprimento disso. E então começa a falar como eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou o que falo contigo. Quem tu és para que eu te adore? Eu sou, eu sou. E olhe como eu sou. Ele começa a falar no seu ministério, a falar dele, do eu sou, e fala desse jeito, eu sou. E quando lhe aparece, depois aparece para Saulo, lhe diz: eu sou Jesus, eu sou.
Jesus. Tudo isso está envolvido nesse sinal eterno que ele disse, o anjo disse dele para o irmão Branham: teu nome está sobre a montanha. Esse é o eu sou, o qual estava desplegado, mostrado na nuvem. Na mensagem Shalom fala isso. YHWH estavam aí, estava mostrado o nome, despregado aí. E esse nome o tinha, esse anjo que era diferente dos outros, era quem tinha o sétimo selo, tinha o nome. Ao se manifestar esse anjo na terra, pois tem que vir com um nome novo. Por que não apareceu para Paulo, dizendo para ele o nome novo? Não estava feito carne. A sua manifestação para cumprir a segunda vinda do Senhor. Tinha que aparecer sempre como eu sou. Mas vejam que no tempo do irmão Branham, quando Deus vai colocar aí o tipo e figura da segunda vinda do Senhor, lhe diz: terás um filho. Ele porás por nome José. Olha só. Vem José, esse vem, ou seja, vem Cristo em sua segunda vinda. E se vem num corpo de carne, tem que vir no nome que ele colocou, que o Espírito Santo lhe colocou, lhe pôs. Ele teve muito a ver com o meu nascimento. Eles tinham esse ambiente de trabalho, e durante esse tempo, por agosto ou por setembro, eram uns meses muito importantes. Tu somas por aí 9 meses e cai em maio. Primavera é em abril. Finais de abril, maio e junho. E diz o irmão Branham que Jesus nasceu na primavera. Entre abril e maio. E setembro aqui em Porto Rico, setembro são meses muito difíceis, porque é a temporada de furacões, onde os ventos, as tempestades e tudo isso apertam Porto Rico, sufocam Porto Rico. Agora tudo isso, desde que? Maio, março, depende mas março, 21 de março até o 21 de junho, depende do hemisfério. Entra a primavera, dependendo do hemisfério. Ou seja, que é na primavera de 73, setembro, agosto, por aí, para a primavera de 74, nasci. E vejam, tudo isso está se abrindo cada vez mais e mais e ainda mais. Então, para os que vão, e muito mais ainda para os que vão atacar, já seja em pensamento, em palavras, em escritos, em tudo isso. Cada vez que Deus vai aumentando a revelação dos escolhidos, muito mais eles se aborrecem, porque são espíritos da quinta dimensão, ficam molestosos, e esses espíritos não lhes agrada em nada que Deus cumpra a promessa da sua vinda, porque são do reino das trevas, e o reino das trevas não querem entregar esse reino dos gentios. Não querem entregar esse reino. Quanto mais se aproxima, muito mais esse cumprimento. Tu os vês como quando Estevão estava falando, que diz que eles rangiam os dentes. E o que ele estava falando era o que Deus tinha feito no tempo de Moisés, libertando. Ele estava falando de coisas que tinham acontecido.
acontecido. Falar-lhes, estava falando a verdade para eles. Também falou de Jesus e de todas essas coisas e diz que eles rangiam os dentes. E logo em seguida começaram aqui a apedrejá-lo. Quando uma das coisas que a lei dizia era: não matarás. Eles mesmos estavam contra a lei, em contra daquilo que eles criam. Apagando, se não para cumpri-la. Mas tem uma palavra que é para isso. Era como, bom, não cumprir a lei, não cumprir a lei. Quebrantaram a lei, vê? Tudo isso. Agora, quando Deus está cumprindo isso, qualquer um poderia dizer: não, se no tempo de Jesus, se eu tivesse no tempo de Jesus, eu teria recebido, eu estava com Jesus lado a lado, braço a braço. Claro, porque está escrito aí, a história já está plasmada, colocada aí. Qualquer um busca a Bíblia e vai para a parte boa, para o lado bom, mas é muito fácil identificar essas pessoas. O que tu estás fazendo hoje no cumprimento daquilo que Deus prometeu? Pois exatamente o que tu estás fazendo agora, eu estarias fazendo em qualquer tempo onde Deus estivesse obrando, operando. Se és um crente, irias ser um crente em todos os tempos. É como uma pessoa diz, quando se diz: bom, se esse rapaz, onde quer que tu jogues ele, ele cai de pé. Assim mesmo, onde quer que tu jogues um escolhido agora, falando nessas terminologias, em qualquer tempo ele ia cair de pé. Na direção do programa divino pertencente a esse tempo. E braço a braço com o mensageiro. Mas aqueles que estão contra, onde quer que tu os coloque em tempos do passado ou passadas, eles iriam fazer o mesmo estorvo, atrapalhar, e ficam com raiva. Os molestosos com raiva já sabem para onde vão, porque o reino do Messias, do filho de Davi, eu não os quero aí. Isso quem diz é Deus na sua palavra. Aí não vai ter nenhum incrédulo aí, assim que não se vistam que não vão para lá. Desde agora, se eles falam isso, para onde vão? Cada um trabalha para aquilo que vai receber. E nos foi dito, falado, que escutássemos o ensinamento sobre carpa, tanto que muitos deles se suaram, muitos trabalhando com as suas mãos, fazendo a carpa, dando ofertas e terminar se metendo na grande tribulação. Isso é algo muito, muito, muito triste. Com a língua, destroem as coisas que eles fizeram. Como ele dizia uma vez, nessa vez eu creio que ele falava das esposas nesse momento. Ele dizia: eu estava bem pequenininho, eu lembro que eu estava Júlio, Pari, pai, e não sei quais os outros, e ele lhes fala: não deem do que falar para suas esposas, tratem bem, com carinho, com amor, para que elas não falem. Não vai ser que elas com a língua destruam o que vocês fazem com as mãos. Ou seja, que devemos ser cuidadosos também, porque tem certos limites também de paciência no tocante ao que deve, e mesmo que devemos ter suficiente paciência os escolhidos, mas tem vezes que os homens abusam das mulheres, os homens, porque é mulher ou porque é minha esposa, eu vou tratar como eu queira, como eu quiser, e isso não é desse jeito. É quem ela mais tem que se tratar com delicadeza, com amor, com carinho, porque é isso mesmo. Então, em vez de ter uma ajuda idônea, vai ter um problema. Mas quem foi que buscou o problema? O próprio homem, o mesmo homem. Assim que todos aqueles que estão tratando mal a sua esposa, olhem, fiquem vendo o que vocês estão fazendo, porque tem que honrar a esposa, a qual ela é tipo da noiva de Cristo. Um espelho da noiva de Cristo. Olhem, nós estamos vivendo no tempo mais formoso e mais glorioso de todos os tempos. É o tempo onde Deus vai transformar-nos. E, como tudo acontece no dia a dia, no comum, é uma promessa que humanamente a pessoa olha para ela, mas o que é que tu estás dizendo? Estão falando isso já faz anos. Lembrem-se que já chegou o tempo dele vir pela sua noiva. Chegou-se a esse tempo. Hoje ele está no meio do povo, ele veio cumprir essa promessa. Isso é o que ele quer, levá-la daqui. E
com tanto sufoco que tem na terra, fãs disto, daqui, do outro, sufocos, muitas vezes não vemos a magnitude, a grandeza do que temos no nosso meio, mas é algo tão simples que muitas vezes não podemos dimensionar a bênção tão grande que temos, medir a bênção tão grande que temos, e vamos receber brevemente. Este é um tempo de provação, na qual nós vamos demonstrar para o Senhor que somos os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus pelos quais Ele veio buscar-nos. Vamos demonstrar a Deus com nossos atos ou ações e com o nosso comportamento de que nós somos a menina dos seus olhos, de que nós somos os eleitos dele, que nós estamos nos identificando com Ele na Sua palavra, e Ele nos está ajudando para chegar a essa estatura, a altura do varão perfeito. Assim que, bom, foi algo assim um pouco meio cortado em certas coisas que nós falamos, mas todas essas coisas, a pessoa fala assim entre família, e quando nós falamos entre família, nos agrada que Ele nos fale. E desfrutamos de todas essas coisinhas assim, de uma forma de tu para ti, de ti a ti, e nos alegramos daquilo que Deus está realizando e cumprindo enquanto naquilo que Ele prometeu que seria a vinda do Filho do Homem, a vinda do sétimo selo desse anjo que era diferente dos outros no meio do povo, cumprindo isso. E não podemos nos meter nesse lugar secreto, que é a alma, o coração, esse closet, esse armário, podemos nos meter. Obrigado, Senhor, porque nos destes o cumprimento daquilo que Tu prometestes. Graças, Senhor, que Tu nos tens cumprido aquilo que Tu falaste, dissestes que estaria no meio da igreja. Graças, Senhor, porque estamos vendo a Tua vinda. Graças, Senhor, porque estamos vendo o Teu nome, estivemos vendo o Teu nome, ou estamos vendo o Teu nome, tal como Tu dissestes que virias na Tua última manifestação com um nome novo. Isso já para cada um de nós, isso está bastante claro. E vamos conhecer, e vamos entender mais e mais, cada vez mais, porque quando chegue ou chegar essa etapa onde já vão se estar vendo todas essas maravilhas, no cumprimento da visão da carpa da tenda, na etapa dos milagres, lembre-se que os milagres vão depois. Aí vai chegar o momento onde vai se compreender plenamente isso do nome. Mas lembrem-se que tem coisas que tem que deixá-las em segredo, em secreto, porque a forma para que os milagres aconteçam é pelo nome. E tem uma forma, um jeito, na qual, onde não se pode falar, para que não se ponham ou fiquem usando isso para o seu benefício próprio. Isso aconteceu em tempos do passado, e teve-se que se colocar campainhas para que não se escutasse, porque usavam para bruxarias ou coisas desse tipo. Ou seja, aqui funciona. E como estivemos sendo instruídos em ser prudentes em tudo, estivemos sendo instruídos quando os escolhidos de Deus saibam usá-lo e conheçam todo esse mistério, não vai ter que estar dizendo ou se falando, não, porque eu sei, não, porque... E é muito mais reservado vai ser. Ele vai fazer as coisas no seu nome. E ninguém saberá como se funcionou isso, e como esse irmão está fazendo tal coisa, e não sabe que esse irmão tem a revelação do nome, sabe que está operando tudo baseado nesse nome, sabe que nesse nome tem poder, há poder nesse nome, há tudo o que se necessita, se precisa. Assim que isso é o mistério no qual Deus, através dessa última manifestação, está dando a conhecer os seus filhos desde uma grande carpa catedral. Porém, ele dizendo, falando abertamente,
coloca esse aqui, coloca em telões, tem os livros, lhes pôs o lugar, lhes deu o lugar, lhe disse, onde está a escola? Lhe disse, onde que estaria o mestre, o professor? Disse que livros levar, porque se não levam livros, podes repetir. Te falou tudo. Tocou o sinal. Gente estudando. Não, eu não vou na escola. Vem para estudar, eu não vou na escola. Aí estão aqueles que repetem e não vão para a escola, às vezes levam um livro no bolso de trás. Esse está rindo. Eu acho que ele era um. Colocava uma caderneta atrás e dizia, e a caderneta de inglês aqui está, de espanhol aqui está, e a de matemática está aqui. E era que colocava uma folha e escrevia matemática, a outra folha inglês. E quando tu te vias, tinha aí uma mistura de... Mas vejam, a pessoa põe isso de exemplo. É a mesma coisa. Tu não levas os livros, não é que eu estou dizendo que alguns não levam os livros, mas levam de uma outra forma. Por exemplo, pode levar um iPod, aí está tudo, é um pouquinho mais tecnológico, e marcam tudo, isso é algo prático. E depois em casa certamente vai e marca o seu livro com calma, e busca mais rápido a citação, porque tem o iPod, e outros, pois, gostam do livro, porque já se adaptaram aos livros, estão adaptados aos livros. Mas o importante é, da forma mais fácil que seja para a pessoa, estar escutando o que os trovões estão dando a conhecer em uma grande carpa catedral. E se faltar alguma aula, pois colocar-se em dia na aula. E como agora não tem mais desculpas, agora coloca-se um áudio, ou se faz um estúdio, logo em seguida é subido, sobe-se, e agora não pode dizer, a mim não falaram nada, chega diretamente no celular da pessoa, porque cada um tem o seu telefone. Não, que eu não quero ir nesse lugar aí. Sim, mas está chegando isso ao teu telefone, ao teu celular. Não tem desculpa para a pessoa de que não escutaste porque tu não tinhas ido para a reunião, a atividade. Aí sim que não vai ter forma de se escapar para se justificar que não escutou aquilo que Deus estava trazendo através dessa manifestação sob carpa. Tudo foi falado, tudo foi mostrado numa forma simples, para que o povo não se complicasse, senão que, uma vez na carpa, na tenda, liga-te com a carpa, conecte com a carpa e já está. Não fica inventando que se vamos pôr esse vídeo porque me convém, porque aí o irmão Brana fala de certas coisas, o irmão William fala de certas coisas que me convém na minha incredulidade para crer isto que está acontecendo. E como aqui ele falava isto, pois eu vou me agarrar disto e desta outra coisa aqui, buscam mensagens por lá que lhes é conveniente, lhes convém, e tudo isso é se preparando para a grande tribulação. Mensagem do irmão William: cada um se prepara para o que vai receber. Assim que neste tempo não vai ter desculpa neste tempo. E depois quando se esteja nessa parte de que venham batendo, Senhor, Senhor, abre-nos, mas se eu fiz isto, eu fiz outra coisa, eu estive aqui neste projeto que tu realizaste, fizeste, evangelizando, eu estive em Israel, estive na embaixada e todos os trabalhos que eu fiz, não vos conheço. Não sei de onde és, mas se eu estive contigo, lembre-se que esse é o Espírito Santo. É ao Espírito Santo, que é a porta na sua segunda vinda, que baterão, que tocarão, ou dirão, mas se tu me conheces, não vos conheço. Isso é triste, porque foi triste para Jesus ver os seus amigos, ver o seu amigo, porque ele considerava Judas amigo dele, como o entregava. E agora se atrevem a dizer que, por exemplo, o irmão Miguel, ou este servidor aqui, ou algum ministro que está braço a braço, lado a lado com o último ministério, o ministério final, que nós somos Judas, que são os que entregam a palavra. E não se dão conta, percebem que para entregar a palavra tem
tem que estar velada em carne humana. Não percebem, não se dão conta que são eles os que estão entregando a palavra, crucificando a palavra, velada neste tempo final em carne humana. Isso é algo que, vejam, não têm conseguido entender e colocam as peças do seu jeito para justificar a sua incredulidade. Eu falei numa vez, aquele que falar mal do Miguel tem gravíssimos problemas, e aquele que falar mal do cumprimento da manifestação desse anjo, que era diferente dos outros, bem pior. Porque estão falando contra daquilo que Deus está realizando, fazendo neste tempo. Olhem, Deus está estendendo todavia um lapso, um intervalo de tempo aí por esses escolhidos, que algum ou outro ainda lhe falta compreender certas coisas, mas uma vez que o povo hebreu veja, e isso está bem perto, quando já consigam identificá-lo, aí para a noiva, já os que entraram é o número que corresponde para entrar, completo para entrar, porque nenhum ficará fora. É a misericórdia de Deus pela última vez. Bom, foi uma bênção falar assim. Neste momento, como cada vez nós falamos assim, feijão com arroz, de uma forma comum, normal, e poder falar do que é o cumprimento da sua vinda, com um nome novo. Porque ele, quando ele se manifestou na sua primeira vinda, veio com o nome que lhe puseram, colocaram, através de Gabriel, que lhe falou, lhe porás por nome de Jesus, e na sua segunda vinda, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, encarnada. Pois se vê encarnada, então esse véu de carne tem que ter um nome. Se vier encarnada, a palavra encarnada com um nome novo. Esse é o tema para este momento. Que Deus abençoe a Israel. Que Deus abençoe o povo hebreu. Que tome as decisões corretas ou certas, e que Deus ponha no seu coração aquilo que brevemente eles vão receber. Estejam em expectativa, vigiando nesse ano, em alerta. Grandes coisas estarão acontecendo, e Israel está nos planos divinos. Estejam esperando. Israel está, neste tempo final, está no programa de bênção. Israel, mesmo que as coisas se vejam difíceis, duras para eles, receberão a bênção que a noiva no meio dos gentios tem. E é que eles também receberão ao cumprimento ou cumprimento da sua vinda, da vinda do Senhor. E como ele dizia, não fiquem zelosos, e dizia, mas olha, a verdade, ele está aqui, está lá, como? Com zelo, quando o levarem, com inveja. Mas olhem, Deus o levou, e essa parte não se cumpriu. E podem dizer, não, é que ele vai voltar outra vez, vai voltar de novo. O que acontece é isso. Faz tempo que ele está no meio do povo. Deus em Morfe. E não o puderam ver, não tem conseguido ver. É quando uma pessoa entra num lugar e não reconhece uma pessoa porque tem um chapéu, tem alguma coisa nela, colocado nela, e agora quando usam máscaras em algum lugar e passa pelo lado e não vê em nada, e depois, ei, sou eu. Ai, eu não sabia que eras tu.
E às vezes ficam fazendo outra coisa, que se soubessem que essa pessoa estava, não faziam essas coisas. E assim mesmo está acontecendo com eles. Quando percebam que fizeram todas essas coisas, umas aparentemente escondidas e outras publicamente, saibam que é para o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo que esteve manifestado nos mensageiros, no reverendo William Branham, no nosso irmão William, que agora está no meio do povo. Aí vai ser tão triste para eles, mas já não vai haver oportunidade. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde. Hoje, segunda-feira, 15 de abril deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos. É que quando sai isso do nome, lembra-se que isso faz parte da revelação do sétimo selo. É o nome. O nome tem a ver com a obra que se está realizando, se está fazendo. No tempo de Jesus, a obra era de redenção, que significa Jesus, Redentor, Salvador. E a obra que realizou durante as eras era uma obra na qual nela tinha que ter o nome, ter com isso, Jesus. Mas se tu prestas atenção para a obra de reclamação, automaticamente tem que levar o nome que tenha a ver o que tem que ver com a reclamação, o reclamo. Agora ele disse, o único lugar provisto por Deus para adorar, eu acredito que é, ele diz que nas eras representa o lugar santo, as eras. Mas onde estava o nome colocado? No lugar santíssimo. E poderão dizer, mas por que o irmão Branham recebeu essa revelação lá? Ele disse, o anjo lhe disse, olha para essas montanhas. O que tem a ver o nome William com o nome eterno de Deus? E é um sinal eterno. E ele ficava rindo. Branham não é o nome, Marion não é nome, e não me falou mais nada, coisa alguma. Mas eu dizia, irmão William, eu sabia. Mas depois, no hospital, quando nós falamos, o que tudo isso está envolvido, tudo isso e o porquê, ele lhe disse, teu nome está sobre a montanha. Aí é onde está o clique disso, a chave desse eu sou, o qual, na era da pedra angular, quando se abrisse essa porta, lembre-se que o irmão Branham estava nessa parte, que é a brecha onde diz o Espírito Santo. E para entrar no lugar santíssimo, tinha uma porta para entrar no lugar santíssimo. Agora ele disse que o nome estava no anjo. E assim como o anjo do pacto tinha o nome quando se fez carne, na sua primeira vinda, aí está o nome, Jesus. Na sua segunda vinda, se ele vem pela sua igreja depois que ele sai do trono de intercessão, se está no trono de intercessão, vamos começar por aí. Está no trono de intercessão. Todavia, ainda não se fechou a dispensação da graça, diz o irmão William. 2015, 2016, 2017, está por se fechar a dispensação da graça. Ele, todavia, ainda está no trono de intercessão, fazendo intercessão no céu. Irmãos, então ainda não tinha vindo para a terra, ou a terra, na manifestação em carne humana, com um nome novo. Porque ele continuou aparecendo aos mensageiros como eu sou Jesus. Continua aparecendo aos mensageiros, mas quando sai do trono de intercessão, que tem essa mudança aí de dispensação, vocês perceberam, se deram conta, que quando se fala de fechar a dispensação da graça e abrir a dispensação do reino, ele diz... Ele é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é que faz isso? É o Senhor na sua vinda que faz isso. É no instrumento onde ele está fechando uma dispensação, abrindo a dispensação do reino, portanto, tem que estar então o nome nesse véu de carne. Aí está o mistério do nome do eu sou, do eu sou. Eu creio que aí já podemos
Isso é das eras. Esse é o único lugar provisto por Deus. Fala da porta. O sangue haveria de se colocar nos postes da porta, página 25, o qual o sangue é a vida do animal. Comereis somente a carne do sacrifício, mas o sangue dele, que era a vida, derramá-la. Vê, tinha que ser o sangue. O sangue tinha que ser colocado nos postes da porta da casa, dentro da qual o sacrifício tinha sido aceitado. Glória, o que é a vida? O nome. Ele pôs o nome da pessoa. Se aproxima, a pessoa se aproxima da porta e vê que nome está na porta antes de tocar a campainha. Sim, aí o sangue foi colocado no poste das portas como um tipo do sacrifício que existia ou havia lá dentro. E assim foi, assim aconteceu no átrio. Ele pôs um desenhozinho de porta, no lugar santo um desenho de porta, no lugar santíssimo outro desenho de porta. Ou seja, que para entrar nesse templo, tinha-se que entrar por essa porta, por essas portas, como Jeová, YHWH apareceu lá como Jeová. Depois, na dispensação da graça, no lugar santo, aparece como Jesus aparece. E entra-se na dispensação da graça por essa porta. Mas depois, na dispensação do reino, tem-se que entrar por uma porta, e essa porta tem que ter um nome, tem que ter um nome aí. E é o nome do eu sou. É o nome YHWH colocado nesse instrumento, nesse véu de carne. Aí está o mistério do sinal eterno, que pertence ou corresponde ao labor, ao trabalho que esse instrumento realiza, faz com esse nome. Bom? Se continuarmos, isso tu podes acrescentar na última parte. Que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Já todo mundo já conhece o tempo. Muitas coisas têm, mas tem uma forma, um jeito que tem a ver com isso. Porque quando ele lhe disse, tu te lembras do nome que tu procuravas? E depois vem um e diz, isso é como quando colocam no escritório, quando põe no escritório o nome do doutor fulano de tal, que vai me atender. Tem que ter aí o nome desse doutor. Não pode ser o nome de alguém que já foi embora. Bom, sendo colocado na oficina, no escritório, se tu prestas atenção, ele vai até aí, uma das duas coisas diz ele, ou ele escutou, ou ele viu, uma das duas coisas. Se ele viu, essas coisinhas que ele falava, se ele viu, e coloca o exemplo, é como quando colocam aí. Agora, quando tu vês que tu vais colocar, porque isso aconteceu em 2019, eu creio que foi, tem que buscar essa data aí que eu falei que não, que ele tinha colocado o nome ou algo assim. Agora, se vocês chegam a saber, já vão depois, porque lembrem-se de que o que nós estávamos falando fora do, vamos dizer, 29 de maio, 24 de maio. No dia 24 de maio de 2019, eu anunciei algo aí do nome. E para aqueles que não estavam nos, vamos dizer, nos cortes, no recesso de agorinha, quando pararam de gravar e nós voltamos, estávamos falando do Will I Am, que é, em inglês, como é que é em inglês? Eu serei, eu serei, ou seja, Will I Am, seria... Will é do futuro e I am é o eu sou, é o eu sou, ou seja, seria eu serei, ou seja, é como um, vamos dizer, como dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas continua sendo o mesmo Deus. O entendeste? E Jesus, quando estava no seu ministério,
Vocês perceberam que não tem nenhuma parte aí, nenhum lugar aí, onde ele diz para a mulher samaritana, eu sou Jesus. Busquem. Vamos ver se encontram onde diz nos evangelhos, eu sou Jesus. Sempre é, eu sou que falo contigo. Quem é para que lhe adore? Onde é que está? Eu sou. Quem é tal? Eu sou. Mas para Paulo, aí ele falou, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Encontraste? Vê? Porque, vejam, a igreja de Eren era reconheceu esse nome por revelação e sabe que se chama Jesus. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso foi para Paulo, é para Paulo. Mas no ministério, antes da crucificação, não há nenhum lugar onde tu encontres ou aches que ele diga para a mulher samaritana, para aqui, para lá, aquilo que nós estávamos falando, eu sou Jesus. Senão, eu sou. E isso aí é em Atos 9 e em Atos 22, eu creio que é onde ele fala. E 26, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele já está contando, relatando, contando novamente. Atos 22, era aí. Essa aqui estava Atos 22 e 26. E ele fala daquilo que aconteceu com ele. Mas antes, no seu ministério, não tinha dito ou falado, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Agora, a igreja nas eras o conheceu. Ele chamou Jesus. Senhorita Jesus. É como não tinha ficado, ainda agora não sei se ficou gravado ou não, isso do que antes me conheciam como Benji. Mas vejam, a esposa, já quando eu me caso, então me chamam de José. E às vezes me dizia Benji e eu falando Benji, mas toda a vida me chamavam de Benji e eu falava, não me digam Benji, fala José, porque era a forma que já ela me chamou desde que nós nos casamos, era José. Qualquer um diria, não, por que não continuou te chamando como todo mundo te chamava? Vejam, houve uma mudança aí. Lembre-se que a esposa, por exemplo, do irmão Branham, ela representava a igreja desse tempo. Por isso você diz, quando vocês vejam a Zéfora, era a de Moisés. Sim, não te detenhas. Quando vejas a minha esposa, detente aí. Agora vejam que isso tem a ver, muito a ver. Aí era, nessa visão, era isso do passar, da noiva passando. Ela vinha marchando e diz que a noiva passava por 2 vezes. 2 vezes a noiva passava. Agora isso... Vejam como se mostra, desde esse tempo se mostra isso, já ela me chamando de José, sem saber porque ela dizia José, chamava José, e todo mundo Benji, mas ela me chamava de José. Que bom. Bom, Deus certamente a inspirou e a moveu para isso, e talvez ela sem saber disso. E vejam agora como a igreja noiva vai recebendo a revelação daquilo que Deus está realizando, fazendo neste tempo, sob esse ministério, no qual ele cumpre, ou nele ele cumpre a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que tem essas fases, o 7º selo. Tem essas fases. Citações.
Zéfora sendo realmente a esposa de Moisés, Zéfora, e aí nós prestamos atenção que ele disse que ele não parasse neles, não importa quão velhos eles estejam, eles eram organizações, ou seja, tinham mortos, citações 693 de citações, página 82, parágrafo 693. Não se detenham, não parem neles. Eles viveram o seu tempo, mas quando ele vem ou vier, até minha esposa, a qual é a minha igreja, que Cristo Jesus me enviou neste último dia, e aqui está, para e detente aí, porque era o povo para o qual Deus o enviou. E tinha que parar aí, deter-se nela. Parar nela. E eu fui para o oeste. Termina aí dizendo, nessa mensagem, senhores, é este o tempo aí, e já saiu o sol, eu creio que também ele fala da noiva passando por 2 vezes. Mas isso nós já entraríamos num estudo que teria que buscar os livros para continuar aí nessa linha ou direção. Muito importante todas essas coisas nas quais podemos esquadrinhar, pesquisar tudo o que foi falado e vejam nos estudos. Podemos encontrar nos estudos agora em um search, numa busca, você coloca a noiva passa 2 vezes ou a noiva passa no buscador e vão revisando aquilo que se falou em diversos estudos desse tema, o que se fala do tema do nome da porta, o que se fala da obra que realiza o nome, tudo isso. E você pode ver um quadro aí que já está em toda esse abundância de pão, essa montanha de pão, abundante pão de alimento que Deus nos deu neste tempo. Está aí à disposição da noiva, dos escolhidos. Por isso é que ele diz, armazena alimento e uma montanha de pão por trás das cortinas. Essa é a primeira citação do livro de citações, e aí você pode ver como isso, agora nós estamos vendo o cumprimento disso, tanta palavra que Deus nos deu neste tempo para nós. Que nós pensávamos que já com aquilo que Deus tinha trazido através desse poderoso arcanjo trazendo as boas novas, até aí era ou foi, e havia que revisar isso, pois certamente, claro que sim, porque isso nos iria mostrar tudo o que Deus iria estar realizando desde uma grande carpa catedral. Desde uma grande carpa catedral. Como Deus tinha tudo isso tão guardadinho que tudo que foi precursado, anunciado pelo reverendo William Branham e falado nas boas novas, trazido pelo nosso irmão William Soto Santiago, trazido, e agora ver isso no cumprimento, isso é algo tão grandioso, tão grande, o que todos os profetas e justos desejaram estar, ver, e nós ver isso, vê-lo, isso é algo tão glorioso, tantos seres humanos que existem, que há, e o tempo que nos resta é curto, que o aproveitamos e recebemos tudo o que Ele está nos dando, porque para isso Ele está realizando, fazendo neste tempo o seu programa conforme como Ele já o tinha determinado ou predeterminado. Bom? Deus abençoe e os guarde. Agora sim, essa já é a 3ª vez que nós nos despedimos, mas foi uma bênção grande poder falar estas coisinhas assim, desse jeito, entre família, e isto aqui é para a família. A família, e não qualquer família, essa aqui é a família real, família de sangue azul. E os outros que também vão escutar isso, os demais, pois a gente não deseja que eles continuem amontoando juízo. Pelo contrário, a gente os exorta que não falem, que é bem melhor que fiquem calados. Porém, se tem que continuar fazendo um labor, a pessoa não pode meter a mão por eles. Cada vez que a pessoa fala um áudio, você pode ver como é que eles falam mais e mais.
E a pessoa fica calada, e vejam como que eles ficam quietinhos, e então, pois, se fala, e os escolhidos recebem para receber mais revelação e mais revelação, mas vejam, também se fala para que eles tenham trabalho para atacar. Ou seja, que vejam, é para todos os grupos. E a pessoa fala e logo em seguida a pessoa vê o resultado disso, porque escuta. Eles são muito aplicados nisso também, pelo menos nisso. Para que se cumpra a Escritura, estiveram em cultos como esse, desprezaram a misericórdia pela última vez. Sabia o castigo que lhes esperava. Por quê? Porque ele próprio, ele mesmo com a sua própria boca, lhes está falando os juízos que eles vão receber por fazer isso. Por isso é que eles sabiam. Eles sabiam o que estavam encarando. Isso que esses profetas tinham dito, tinham predito. Disso que esses profetas tinham predito. Agora podiam ver que ele vinha. Ou seja, já não para dar uma oportunidade, senão que já essa porta, já se tinha fechado essa porta. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Elias e Moisés. Quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. E que para eles, porque um irmão me falou, irmão, mas nos dê a fé de rápido para nós, já diga-nos exatamente o que nós precisamos saber. E já fale-nos aquilo que nós necessitamos, esqueça deles, eles já estão condenados, já não se vão. Não, eles não gastem tempo com eles. Vê uma pessoa que, uma confiança nessa pessoa. E eu vejo que você fala lá e fala aqui, fala no outro e no outro. Fale para nós e já esqueçam-se deles, esqueçam-se deles. E depois, logo um pouquinho, ele me diz, ô irmão, mas que irmão, não passou um pouquinho. Não me ouça, irmão, não me ouça. Eu estive lendo aí a mesma palavra de se a terceira etapa é para os três grupos e para o povo hebreu, pois claro que tem que ter a mensagem, tem que falar para todo o grupo. Abençoa por um lado, amaldiçoa por outro, juízo por aqui, bênção por lá. Porque o sétimo selo já, o cumprimento desse selo é em juízo. Mas para os escolhidos é bênção. Por isso, plenamente se cumpre essa escritura, aquele que recebe profeta, mercê de profeta recebe bênçãos e bênçãos. Tem uma escritura também que diz, crede em seus profetas e sereis, 1 de Crônicas, e sereis prosperados. Mercê é galardão. Para os escolhidos é bênção após bênção, após bênção, mais bênção, mais bênção. E vai sendo escalando mais e mais, vai se amontoando mais e mais essa bênção, vai sendo escalonada. Crede em Jeová, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados, 2 de Crônicas. 19, 20. Bom? Neste tempo onde estamos vivendo, não existe outra coisa mais do que dizer ou falar do que as cordas nos caírem em lugares deleitosos, e grande é a herdade, a herança que nos tocou. É por isso que quando ele dizia, não tem mais manada pequena, se o Pai lhes aprove, lhes agradou dar-vos o reino, vamos continuar em frente, porque somos um povo de vencedores. Continuaremos em frente, marchando rumo à terra prometida do novo corpo, a qual está brevemente por acontecer, está essa mudança que o irmão Brana falava, o pelo branco cessará, as rugas cessarão, mudados em um momento, em um abrir e fechar, e nos encontraremos com nossos amados, num fechar. Ou seja, esse é o cumprimento da ressurreição. Agora, tem algo aí no qual, onde, para poder vê-los, algo tem que ter acontecido na vida de cada escolhido. Algo tem que ter acontecido, passado. Algo tem que Deus ter obrando para que chegue esse momento. Ou seja, que tudo o que está acontecendo agora, nós vamos entender isso plenamente quando, olha, mas com razão, tinha razão. Com razão eu desejava que cada minuto, cada segundo, Deus nos falasse e nos desse a conhecer tudo. Se era que estava se realizando, se fazendo uma obra, um avivamento na minha vida. E tinha algo que puxava, que me puxava. Às vezes uma só pessoa move céu, terra, mar e meio mundo, todo mundo, somente com uma palavrazinha.
de pedido, que talvez nem sequer chega no e-mail, senão que mais na frente a pessoa dizia: irmão, você disse isso, e eu fazia 2 horas antes, estava clamando a Deus por isso que me respondesse isto, e que por favor você falasse alguma palavra. E eu continuava buscando para ver quem tinha me falado assim, e ninguém mais. Uma só pessoa me escreveu depois, uma pessoa. Em um dos momentos de que, nesse dia em que eu falei isso, essa pessoa estava clamando, 2 horas antes clamando, porque para que Deus nos falasse, nos desse uma conversa ou alguma coisa. E um áudio saltou, apareceu, assim que milagres estão acontecendo já faz tempo. Você é um milagre, andante que anda. Não éramos o que éramos antes, ou não somos o que éramos antes. Tem um ditado que diz: não sou o que eu era antes, nem... É um ditado que existe, e nem serei, algo assim, o que serei. Mas vejam, tudo isso é o que Deus, cada um de nós está realizando, fazendo na vida de cada um de nós. É uma mudança que está acontecendo. E que tu dizes: eu não me reconheço, eu não conheço como eu era antes. Eu sou diferente a como eu fui ou era. Quem fez isso? Deus com a sua palavra. E a pessoa dirá: mas por que antes eu não mudei, eu não mudava estando Ele aqui no nosso meio? Na forma em que nós pensávamos que Deus estava cumprindo as coisas. Por que eu não mudei? O que foi aconteceu se a mesma palavra é a mesma mensagem? Porque antes, estando Ele presente, você não fez a mudança em você. Se está lendo a mesma mensagem, a mensagem foi dada, claro que foi dada a mensagem. Mas o cumprimento dessa mensagem, quando então Deus a está cumprindo no meio do povo, aí começa, essa palavra começa a ser vivificada na vida dessa pessoa, e vem tomar vida, essa palavra na vida de cada pessoa vem tomar vida, vem se tornar, ou é a vitamina, vem ser a vitamina em ação, agindo. É como se nos tivessem dado uma cacetada de comida, um monte de comida, vamos dizer, de vitaminas. E nós a tínhamos aí, e aqui está, aqui carrega os livros do irmão William, aqui carrega os livros do irmão Brano, aqui eu tenho todos eles, mas não sabe como comê-los. E enquanto isso não é de benefício para nada, para coisa alguma, porque ele mesmo, eu lhe pergunto: e você, como você andava? Ou estava? Como tu estavas agindo, atuando? Não diga que tu estavas atuando conforme a palavra, porque estarias mentindo. Não digas isso. Mas quando chega o cumprimento dessa palavra, ok, agora vou te ensinar como comer. E essa palavra começa a entrar, e começa, essas vitaminas começam a fazer o efeito nessa pessoa. E começa a crescer, o avivamento começa a crescer, a pedir mais, a pessoa pede mais, porque quando a pessoa gosta de água, continua comendo isso, colocando para dentro, e vai comendo, e já chega-se o momento onde, não, mas não tem mais nada assim, espera um pouquinho, quero um pouquinho, para dentro, comida para dentro. E vai uma palavrinha por aqui, me dá aqui. Isso aqui me faz falta se sai uma palavrinha por aqui. Vê? Porque é o tempo onde essa palavra está fazendo o efeito. Aí é que você vai perceber: uau, eu já não tenho essa palavra somente nas mãos. A tenho no meu coração, obrando na minha vida, fazendo aquilo para o qual essa palavra foi trazida, está transformando, e chegará o momento onde, mas Deus, como é que eu posso aceder, ter acesso a isso, a essa dimensão? Olha, tu vês isso? Eu não estou vendo nada. O que é que tu estás vendo? Essa pessoa não. Pode estar num lugar e pode dizer para umas pessoas que estejam atendendo: olha para aquilo. Que coisa? Essa pessoa está meio assim, porque está olhando para lá, está vendo coisa, está meio louca. Certamente a pessoa vai dizer que vamos estar provando, serei eu. Deixa eu chamar alguém que não conheça a mensagem. Vamos falar assim:
Tá colocando no posto gasolina e acontece algo. Olha, fulano, tu está vendo isso aqui? Isto assim, assim? Não estou vendo nada. Já, ok. Eu sei por onde vai a coisa então. Onde vai? Tem que ser, tudo tem que ser de uma forma natural. Tudo vai se cumprir de uma forma normal. Comum. Mas para nós não vai ser algo normal. Nós sabemos que tem algo divino que já está por acontecer, por realizar o acontecimento, ou esse acontecimento, porque eles dizem que podem passar de uma dimensão para outra sem serem vistos. Isso de passar, de uma pessoa passar e transportá-la de um lugar para outro, isso nós vamos experimentar isso e já vocês verão isso. Será algo muito glorioso. Bom? Agora sim, que Deus abençoe, Deus os guarde e já para por todos esses dias que restam deste mês, do outro mês, o mês de junho, julho, todos esses meses são meses muito importantes. Este ano é um ano muito chave no programa divino. E tudo vai girar ou girando em torno, ao redor do cumprimento daquilo que ele prometeu que iria dar para seus filhos. A fé de rapto, tudo gira com base na noiva, baseado na noiva, nos escolhidos. Porque para eles é que Deus fez toda a provisão de todo esse alimento que Deus nos trouxe para agora desfrutar dessas vitaminas que vai nos transformando dia após dia e mesmo que tem tantas situações, vocês nem imaginam, já vai por quase 6 mil e poucos, 7 mil e poucos de e-mails de pedidos, sem contar os do WhatsApp, e os textos, e o Telegram, e chamadas. Os irmãos sabem que das chamadas, me dizem, irmão, eu posso chamar? Olha, se eu ficar respondendo uma chamada, para a pessoa me falar, dizer um pedido ou algo, o tempo corre. Em um dia, talvez em 5 ou 6, quando por e-mail ou por texto eu posso ler rapidinho e posso responder para mais pessoas do que atendendo elas por telefone. É por isso que eu agradeço a compreensão de todos nisso, de todos os irmãos. Tinha um comunicado, não sei se de uma vez nós poderíamos aproveitar um comunicado para que se entenda um pouquinho. Melhor, talvez, mesmo que se for enviar, mas nesta parte, senão nós deixamos essa parte como... Bom, essa parte, para que entendam que talvez por telefone seja um pouco difícil responder chamadas do exterior, e também por as pessoas gastam com uma chamada, é melhor pelo e-mail, aí é mais fácil porque podem escrever, e assim vai direto para a pessoa que escreva diretamente a sua situação ou condição, direto no grão, como a gente fala, meu pedido é tal, meu pedido é tal, a situação é esta aqui, e assim, pois, vai direto no ponto. E se dá oportunidades a todos, porque olhem o que no domingo nós falamos, que ele disse para Billy, não fica repartindo cartões para quem tem dor de dente ou alguma coisa, dor de cabeça, quando tem pessoas que estão morrendo e... dá prioridade para essa. Mas, pai, tu falasse que eu repartisse cartões, eu estava repartindo os cartões. Agora, para os e-mails também. É bom que sejam concisos, ou seja, resumidos, para que assim se possa dar oportunidade para aqueles que já estão entre a vida e a morte. Eu desejo que cada e-mail que me escrevam não me escrevam por outros meios, que lhes responde que eles recebam com fé essa resposta escrita. Imaginem quando o irmão Branham chegava as cartas para o irmão Branham, ele as tinha que responder. Billy se encarregava disso. Tinha umas que ele dizia, essas aqui eu respondo. Ele sabia quais responder e quais não. Mas essas cartas chegavam lá atrás da pessoa, demorava para voltar para as pessoas. Uma quarta, quanto se pode demorar naquele tempo? 2 dias, 3 dias? Talvez nesse tempo não tinha tanto avanços como hoje, agora. E talvez quando a carta chegasse, ou a pessoa talvez já tivesse partido, ou
lhe faltava um pouco tempo e tinha que tomar uma decisão. Vejam, tudo isso aconteceu no tempo do irmão Branham. Inclusive ele dizia, se eu oro ou orar por uma pessoa, algo assim, e ela morrer, eu continuarei orando. Algo assim ele fala. Nós lemos no estudo, deve estar no estudo, ou seja, ele não iria ficar desanimado porque uma pessoa partiu, já estava no seu programa que essa pessoa iria partir. Então partiu, porque já no programa divino já estava para que ela partisse. Mas lembre-se que a pessoa sempre tem que crer e não ficar debruçado que tem um programa divino. Bom, se eu sou aqueles que vou ressuscitar melhor, eu vou embora. Não, você deve sempre pensar que vai ser transformado, e se acontecer algo na sua vida, alguma situação ou condição, clame para Deus pela cura, se for por alguma doença, para que Deus te restaure, porque o que nós queremos é, como diz Paulo, queremos ser revestidos. Assim que são muitos pedidos, nos quais, olhem, faz pouco tempo também se falou quando às vezes eu estou no trabalho e para que não se continue enchendo, às vezes eu paro um pouquinho e respondo algumas. E às vezes é por um casamento, um matrimônio que pede porque vai se casar. E aí eu lhe mando umas palavras de matrimônio, de bênção para o matrimônio. Talvez alguma escritura. E depois continuo trabalhando lá. E chamam por aqui uma outra circunstância em tal coisa, de tal coisa, um texto de WhatsApp, por exemplo. Irmão, ore por mim, eu estou para entrar em uma cirurgia. Irmão, pois que Deus o... E se fala para isso, nessa direção, essa inclinação. Irmão, morreu meu pai, meu irmão, aconteceu um acidente, aconteceu isso, minhas condolências pelo que aconteceu contigo, e assim por diante. E a pessoa continua fazendo as coisas no dia a dia, aí um outro irmão chama, acaba de nascer o meu bebê, meu primeiro, para que me jogues, me deis a bênção, e Deus te abençoe. E no final do dia, eu cheguei na minha casa, estou em casa, e é bom que em cada lugar, em cada lar, tenha um lugar de estudo, um escritório. Desde pequeno eu lembro que ele sempre dizia, tem sempre um lugar de estudo. Um lugar dedicado para a palavra, e não jogado no quarto, numa esquina, como se isso fosse alguma coisa secundária. A prioridade é a palavra, um lugar, um escritório para estudar. E se não tem o lugar, o espaço, por causa da família, pois na sala, numa esquina, no armário, um escritóriozinho, alguma coisa, mas não no lugar onde dorme, ou muda de roupa, troca de roupa, senão sempre ser nisso prudente. E se é um estudo, pois saber quando abrir essa maletinha e um lugarzinho para isso, para fazer isso. Ou seja, se ajustar àquilo que tem, sempre pensando, e Deus sabe, Deus conhece o coração, sempre pensando no respeito que tem que ter com a palavra. Uma vez, Adalberto me falava, me dizia que ele estava num hotel na década dos 70, e estavam o irmão William e uma outra pessoa, e Adalberto estava, e essa pessoa estava falando de pijama, sem camisa e de calça curta, e tinha a Bíblia aberta. E falando, e Adalberto me dizia, veja, se tu chegasses a ver a cara do irmão William, ele ficava de pé, voltava, se remexia, e como essa pessoa era de maior, era muito mais, com mais idade que ele. O irmão William era um jovenzinho, ele tinha uns 35, não era menos de 80, ele tinha 40, de 35 para 36 anos. E ele desesperado diz, Benja, ele não suportou e disse, não te dá vergonha? E tu não tens temor
em estar como tu estás e tendo a Bíblia, a palavra de Deus aberta, e me diz, esse homem ficou assim, não, ele não falou mais coisa nenhuma, ele se entrou, e com isso não era que ele se calasse a boca, ficasse com a boca calada com isso. E então o irmão William lhe falou essa história, disse, bom, ele te contou ela bem suave, do como eu falei para essa pessoa, ou seja, a pessoa tem que ter respeito. É como outras vezes as pessoas vão para o banheiro, se sentam e tem uma dessas como de colocar revistas e aí coloca a mensagem enquanto estão sentados aí e ficam lendo. Isso não é bom também que não façam isso. Assim, cada coisa tem o seu devido lugar. Não tenham mensagens no banheiro, isso não está certo. Agora, quando eu chego, às vezes eu digo, uau, que coisa! Eu percorri todos os sentimentos, eu andei por todos os sentimentos e todas as situações. E qualquer um se põe ou se poria, talvez se torne, se volte fora de si. Mas aí eu vejo que é Deus quem está obrando, operando, e isso não me afeta. Senão que pelo contrário, toda essa carga, ele me ajuda para que o corpo humano consiga assimilar isso e já a pessoa vê a parte divina, porque é como um problema com alguma situação que acontece com alguém e a pessoa parece que vai acabar o mundo dela. Imaginem com toda essa carga, com tudo isso, e ter que levar e sentir o mesmo sentimento que essa pessoa está te escrevendo, está te falando aí, dizendo, e tu ter que responder ela de volta, já seja consolando, com consolo, com bênção. Compreender, entender o que está acontecendo, aconselhá-la. Porém, para isso eu fui enviado. Amém, Senhor. Para isso Deus me sustenta e a glória e a honra sempre é dele e para ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude e me ajude em tudo a cumprir o propósito pelo qual ele me enviou. Que Deus abençoe, Deus guarde a todos e continuem passando já uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. E está tão bom o ambiente que puxamos quantas ilhas? Puxamos 4, 6, 8, 10, 11 cadeiras puxamos para cá. E a presença do Senhor, 12. Mais a presença do Senhor, 12. Assim que Deus abençoe, Deus guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.